Olha o esporte aí, eu sou Rafael Turati. O tema de hoje é a ginástica acrobática, uma modalidade que integra a dança, movimentos da ginástica artística e também elementos acrobáticos. Então, como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. O professor e atleta Ricieri Pastore, também conhecido como Julius, foi o pioneiro a desenvolver a modalidade como esporte pré-competitivo no Brasil, promovendo os primeiros campeonatos de ginástica acrobática no país. Tendo sido integrante de grupos militares e de clubes, teve a oportunidade de trabalhar em circos nacionais e internacionais, trazendo da Europa técnicas iniciais da ginástica acrobática competitiva. E para falar mais sobre a ginástica acrobática, eu estou aqui com a Marinice Vieira, ela que é professora da modalidade há 28 anos. Ô Mari, as origens da ginástica acrobática são ligadas às atividades circenses na época da antiguidade? Sim, vem do Egito, da China, da União Soviética depois mais tarde. Então, são desses povos aí por conta do circo. E depois ficou forte nos Estados Unidos com as cheerleaders? Sim, aí começa a disseminar pelo mundo inteiro de diferentes formas, né? Se manifestando artisticamente ou na parte do esporte mesmo. Como que se pratica então ginástica acrobática, né? Os atletas executam os exercícios no solo, não tem nenhum equipamento, é isso? Bom, a princípio não. O principal material é material humano. E o solo, normalmente, quando tem os campeonatos, é num tablado, como se fosse um tablado de ginástica artística. E os acrobatas primeiro têm que estar preparados corporalmente, fazendo seus exercícios acrobáticos, seus elementos acrobáticos, para posteriormente fazer uma dupla, um trio, um grupo. E Mário, as apresentações então são feitas entre duplas, feminina, masculina e mista, trios e quartetos, é isso? Isso, a única exigência que é do regulamento da ginástica acrobática é que trios femininos e quartetos masculinos. Quais são as três funções que tem dentro da ginástica acrobática que é o diferencial? A base, o intermédio, o intermediário e o volante. O que são isso? O que são essas funções? Quais as diferenças entre elas? A principal característica da ginástica acrobática é justamente cada acrobata, cada ginasta tem uma função. Então a base, pensando numa pirâmide, é quem fica embaixo. Intermediário, na verdade o intermediário ele tem que ser um base e um volante, que o volante ou top, né, ele é o que está em cima das pirâmides. Então um segura, então no caso do intermediário é as duas funções e o volante é o que fica em cima. Intermédio seria a base fora do chão, é isso, né? Seria a base fora do chão, mas o intermédio também pode estar numa base também no chão junto com o base. Se for fazer uma pirâmide com duas pessoas embaixo de base, o volante fica em cima. Então, um é base e o outro é intermediário. Não necessariamente ele tem que estar fora do chão. Ele pode estar no chão ou fora do chão. E além dos movimentos acrobáticos, a ginástica acrobática também ela abrange alguns movimentos de solo da ginástica artística? Totalmente. Todos os exercícios básicos da ginástica artística, como as cambalhotas, os mortais, os rodantes, flic-flac, reversões, são todas da ginástica artística. A única coisa que difere a ginástica artística da ginástica acrobática é justamente esse trabalho coletivo. Na ginástica artística é puramente individual. Na acrobática tem que ser uma dupla, ou um trio, um quarteto. No caso nosso, a gente participa muito de eventos com a coreografia. O produto final é uma coreografia, então pode ser um grupo maior, não necessariamente nesses moldes. O que diferencia a ginástica acrobática da ginástica artística? Que na verdade é assim, como eu falei anteriormente, eu preciso do outro, que nem uma pose acrobática. Se eu fizer uma pose para tirar foto, não é uma pose acrobática. Ela passa a ser uma pose acrobática desde que eu preciso do apoio do outro. Então, se eu ficar em cima de alguém, se essa pessoa sair, eu corro o risco de cair, então é caracterizado como uma pose acrobática. Caso contrário, se eu estou encostado em você e eu consigo manter essa postura sem a sua ajuda, então não é a pose acrobática, por exemplo. Os movimentos realizados pelos ginastas dividem-se em estáticos e dinâmicos? Sim, e também tem a parte da coreografia, né? Então estático, é tudo que é parado,
né? Não tem que ficar uns 3 segundos sem mexer um fio de cabelo. Então pode estar, o estático pode ser a própria pirâmide ou um equilíbrio, né? De cada ginasta. E o dinâmico é toda a transição de um canto para o outro com acrobacia ou até mesmo os voos, os lançamentos de uma acrobacia para outra que faz a transição, quem está em cima para baixo, né? Sai num mortal ou um lançamento para fazer um mortal ou alguma outra acrobacia. E o deslocamento pela área de apresentação. Como é um quadrado, a gente tem que desenhar nesse quadrado, não posso ficar só num espaço ou indo e voltando, a gente usa todo o espaço quadrado, né? Tem a questão da coreografia, né? Com a música, isso, a questão do ritmo, da harmonia, da estética, beleza, sim, com certeza. Isso entra na parte da apresentação, né? Quanto tempo dura uma apresentação? O que essa apresentação consiste? Bom, oficialmente ela varia de 2 a 2 minutos e meio, mas é lógico que num evento assim com iniciantes, esse 2 minutos e meio parece pouco, mas é muito. Então acaba sendo 1 minuto e meio, mas como regra é 2 minutos e meio, 2 minutos. Como que são as competições, os campeonatos, né? O que os juízes avaliam nas apresentações? Bom, a execução, né? O primor daquelas acrobacias, existe um código de pontuação, cada elemento tem um valor. O ginasta já começa com nota 10, eu vou exemplificar assim. E cada movimento que ele faz, se ele não faz com perfeição, ele é despontuado. Então, cada movimento, cada gesto tem um valor. E ver a questão da sincronia, se tem vou usar a palavra a química da dupla, né? Que tem a parceria. Que mais? A música, se a música está coerente com a movimentação. Essas coisas assim. Quais são os principais movimentos, as principais acrobacias que o pessoal realiza durante a apresentação? Olha, lógico que vai ter uma cambalhota, né? Cambalhota não, rolamento de frente, rolamento de costas, uma parada de mãos, uma estrela, rodante, flick. E aí são as bases subindo na perna, né? Na coxa ou segunda altura, para lançamentos também. São os principais, assim, que acontecem nas competições. Um ginasta de ginástica acrobática precisa ter, além da força física, equilíbrio, coragem, como que é? Olha, normalmente a gente desenvolve todas as capacidades físicas, né? Essas qualidades físicas. Na verdade, tem que ter vontade de fazer a modalidade. Acho que o fato de ter o interesse, despertar o interesse, já é meio caminho andado para virar alguma coisa. Não tem um corpo perfeito para que seja, esse serve para ginástica, aquele não serve. Na verdade, é quem tem coragem de vir aqui, experimentar e se desafiar. É um alto desafio. É consigo, não é com o outro, né? E para você conseguir trabalhar com o outro, o teu individual tem que estar muito alinhado. Você tem que estar muito seguro, porque o outro vai precisar confiar em você, né? Então rola uma parceria, uma empatia aí pro ponto é perfil emocional. É mais um perfil emocional do que físico. Quais são os principais benefícios dessa modalidade? Nitidamente, o trabalho em equipe, a cooperação, o confiar no outro, né? Lógico, tem a questão da força, da flexibilidade, do equilíbrio, mas eu acho que o principal é o convívio numa turma dentro de tantas pessoas diferentes. Eu consegui criar algo em comum, é como se fosse uma máquina. São engrenagens que, quando unidas e encaixadas perfeitamente, o todo funciona. Essa ginástica ainda não está compondo os esportes olímpicos, né? Não, e ó, que é uma ginástica muito antiga e mesmo assim ela continua ainda como sendo, é um pé na arte, é um pé no esporte, mas tem muitos campeonatos estaduais, mundiais, internacionais, então acaba nem fazendo muita falta essa questão de, não é um esporte olímpico, então tem o seu valor, sim. Pessoal, agora estou aqui com a May, ela que começou a praticar a ginástica acrobática recentemente. Ô May, o porquê essa modalidade chamou a sua atenção?
Eu estava em busca de algo diferente da minha rotina. Eu trabalho com música, comecei um pouquinho com o tecido acrobático e eu queria fugir um pouquinho da minha zona de conforto, movimentar o corpo. Atividade física, além de fazer bem para o corpo, também faz bem para a mente. E eu quis experimentar algo novo. E tá gostando? Como que tá? Tô adorando, é um desafio, né? É um desafio a ginástica acrobática. A gente movimenta muito o corpo, tem que ter um grande alongamento, mas faz bem, para o corpo e para a mente. Galera, tô aqui com a Luísa, ela que tem 11 anos e há 3 anos já pratica ginástica acrobática. Ô Lu, como que você conheceu essa modalidade e o porquê você começou a praticar? Eu acho que faz um tempinho que eu, quando eu era menor, eu via as Olimpíadas e eu falei, mamãe, eu gostei disso. E eu sempre via a Rebeca, a Jade. E aí eu falei, mamãe, eu quero fazer isso. Aí ela me pôs na ginástica e eu comecei a ficar gente do céu. E eu comecei a amar a ginástica. Pra você, o que é o mais legal e o mais difícil de praticar ginástica acrobática? Eu acho que o mais fácil é você ter a facilidade de fazer os movimentos que você já pratica há muito tempo. E o mais difícil é você ter o equilíbrio e a concentração, porque às vezes você perde o foco, você fica, meu Deus, o que eu vou fazer? E você não perde nenhum treino, como que é? Eu tento, minha mãe fala, você vai ter que faltar, eu falo, não, pelo amor de Deus, porque eu amo ginástica, eu tento não faltar o máximo. Pessoal, tô aqui com a Laís, ela que já praticou ginástica rítmica e ginástica artística e agora tá praticando a ginástica acrobática. É isso mesmo, Laís? É isso mesmo. Sempre fiz ginástica, tanto a rítmica quanto a artística. E depois que a rotina, né, que eu me formei, começou a ficar mais corrida a rotina, eu me encontrei na ginástica acrobática, encaixou mais. E não deixa de ser um esporte que eu amo fazer, que envolve, acho que um pouco de todas as modalidades da ginástica. Você, o que é o mais legal dessa modalidade? Acho que ainda poder fazer acrobacia, ficar de ponta cabeça aí, que eu amo. Sinto um pouquinho de tudo que eu já treinei mesmo. E pra você, o que é o mais difícil, né? Porque tem que ter um pouco de coragem também pra fazer os movimentos, né? Mas você falou tudo, a coragem, né? Às vezes dá um pouquinho de medo aí, algumas acrobacias do começo, dá um pouco de segurança, mas nada como a prática e o treino pra criar confiança.